Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Quem fala aqui é o pastor Wellington. Estou aqui para fazer a nossa oração abençoada, a nossa oração das 18 horas. Que Deus esteja abençoando a tua vida. Sei que muitos irmãos têm recebido resposta desta oração. Irmãos, se você está chegando agora, não é inscrito no canal, se inscreva e compartilhe os nossos vídeos. Na oração que eu vou orar por você agora, eu vou deixar uma palavra que vai ajudar, vai fortalecer o teu coração. E depois nós falaremos com Deus. E eu gostaria de falar com vocês acerca sobre 5 atitudes que agrada o coração de Deus. Isso é muito bom. Atitudes que agradam o coração de Deus. Vocês sabem, irmãos, que quando a gente faz sempre algo para agradar o coração de Deus, Deus, ele ouve as nossas orações, ele não recusa, ele não ignora as nossas orações. Por quê? Porque nós estamos fazendo algo que está agradando o coração de Deus. E a primeira atitude que agrada realmente o coração de Deus a primeira é consertar o que está errado em nossas vidas. Nós temos que fazer uma análise, ver o que está errado. Errado em relação das nossas vidas para com Deus. É a primeira coisa que precisa fazer se a gente quiser agradar a Deus. É avaliar como anda a minha vida, a sua vida e procurar consertar. Vemos, por exemplo, o caso do profeta Neemias. Um dia ele soube que Jerusalém, a sua cidade natal, estava destruída, passando por um momento de muita aflição e que os judeus estavam vivendo em uma grande miséria e desprezo. Você vai encontrar isso lá em Neemias, capítulo 1, 3. Porém, depois de se levantar sobre o que havia acontecido, lamentar, Neemias não ficou parado. Ele orou a Deus e, se arrependendo dos seus pecados e dos pecados da sua nação, ele seguiu e pediu autorização ao rei para se ausentar do palácio e levar com ele, carpinteiro, pedreiro, para reconstruir o muro que estava caído. Então, nós encontramos aqui a primeira atitude que agrada a Deus é corrigir o que está errado, tá? Nós não podemos agradar a Deus. Eu estou vendo que a minha vida está errada e vou levando a trancos, a barranco, vou tocando. Não agrada a Deus. Então, a primeira atitude é corrigir. Às vezes você acha, meu Deus, pastor, a minha vida toda desconcertada, tudo errado. Olha, pede Deus, chama Deus para perto, porque Ele vai te ajudar a resolver. A segunda atitude que agrada a Deus é lutar contra o pecado. O pecado, irmãos, é um grande mal deste mundo, que custou a vida de Jesus na cruz, e para que hoje nós vivêssemos livres. O apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Está lá em Romanos 6, 23. Isso significa que toda lágrima, toda dor e morte tem a origem no pecado. Por isso, se nós queremos agradar a Deus, precisamos lutar contra esse mal todos os dias, por mais difícil que seja. E o primeiro passo para isso é reconhecer a nossa fraqueza. Lá em Mateus 26, 41, diz a palavra do Senhor: algumas pessoas não conseguem vencer as fraquezas da carne porque fingem que elas não existem e que não são perigosas o bastante para derrubá-las, até que, sem perceber, elas caem, E por um tempo elas ficam mais espertas, mas logo ignoram as suas fraquezas e caem novamente. É isso que acontece. Então, uma outra atitude que agrada a Deus é caminhar com Deus todos os dias. Você sabe quem foi Enoque? Ele foi um descendente direto de Adão.
O livro de Gênesis nos conta que este homem teve uma vida tão íntima com Deus que o Senhor decidiu levá-lo para o céu sem que ele precisasse passar pela morte. Lá em Gênesis 5:24 diz: e Enoque andou com Deus. Diz lá, olha só que interessante. E já não foi mais encontrado porque Deus o arrebatara. Então, temos que andar com Deus. Se você consegue imaginar uma pessoa vivendo em comunhão com Deus de tal forma a ponto de o Senhor não querer esperar pela sua morte para tê-la ao seu lado, que coisa, né? Que coisa maravilhosa, não é mesmo, irmãos? A caminhada de Enoque com Deus é tão impressionante que até o apóstolo Paulo usou esse relacionamento como exemplo para mostrar a todos nós, mostrar aos cristãos como nós deveríamos estreitar a relação para com Deus. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 5 diz: pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o levara. Interessante, né, irmãos? A quarta atitude que agrada a Deus é ajudar os irmãos em suas necessidades. Está lá em Gálatas 6:9. Diz a palavra do Senhor: não cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente a nossa família. Irmãos, sem dúvida alguma, essa é uma das atitudes que mais agradam a Deus, pois o próprio Jesus não só nos ensinou isso, como também viveu. Se eu ler, quando você vai lá em João 13, né? O Evangelho de João 13, a Bíblia nos mostra que Cristo, mesmo sendo filho de Deus, se ajoelhou diante dos seus discípulos para lavar os seus pés. Ele não precisava fazer isso, mas deixou esse exemplo de amor ao próximo, para nos mostrar que se fizermos o bem aos mais necessitados, também estaremos fazendo o bem a ele. E a última atitude que agrada a Deus é comunhão com os irmãos e com Cristo também. Viver em comunhão com os irmãos em Cristo. No dia de hoje, infelizmente, irmãos, muitos cristãos têm desistido de conviver com os irmãos na fé por não conseguirem lidar com as diferenças de ideias e opiniões e as suas personalidades e outras coisas mais. Irmãos, o problema é que essas pessoas estão se esquecendo que a comunhão entre os cristãos é acima de qualquer coisa. Um mandamento de Deus, de que obedecê-lo faz com que o Pai se agrade de nós. Irmãos, lá em Salmo 133, versículo 1 e 3 diz: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Ali o Senhor concede bênção e vida para sempre. Irmãos, eu sei que conviver não é sempre fácil conviver com algumas pessoas. O problema é que muitas pessoas têm deixado a igreja por motivos fúteis, ou criando desavença entre os irmãos por causa do orgulho, da inveja, egoísmo e até mesmo por falta de amor. Jesus se esforçou muito para nos ensinar a vivermos em comunhão. E mesmo quando os discípulos e seguidores desapontavam, ele fazia tudo para manter a união entre o seu povo. E nós precisamos ser iguais também a Jesus, tá bom? Então vamos fazer a nossa oração, coloque diante do Pai do céu e vamos orar neste momento. Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu quero lhe agradecer por esta palavra que o Senhor tem falado aos nossos corações. Que nós tenhamos, ó Deus, atitudes. Essas atitudes, como diz nosso estudo, que nós venhamos ter uma atitude, Deus, aleluia, de consertar aquilo que é errado, aquilo que tem desagradado ao Senhor, que tem entristecido
o coração do Senhor. Que nós tenhamos uma atitude, Deus, de consertar, mas uma atitude de coragem, porque nem sempre é fácil consertar tudo aquilo que nós mesmos, ó Deus, provocamos, mas nós pedimos ajuda ao Senhor. Se tiver alguém que precisa consertar algo na sua vida e está sem força, eu peço ao Senhor, para que o Senhor esteja junto com teus filhos, abençoando, dando sabedoria, orientação para consertar, e, ó Deus, aquilo que tem entristecido o teu coração. Ó Deus querido, eu também peço, Deus, por aqueles, ó Deus, que estão vivendo em pecado e precisa lutar e abandonar para que venha agradar ao Senhor. Que o Senhor venha lhe dar força, para que o Senhor venha libertar desta situação tão difícil. Eu oro também, ó Deus, para aqueles que não conseguem caminhar na tua presença, não têm esta atitude de caminhar, ó Deus, porque muitas vezes é fraco, porque está desanimado, porque não tem alegria, porque se decepcionou com alguém e isto refreou a caminhada, aquela caminhada bonita que a pessoa estava sempre na igreja, na tua presença, esta pessoa parou de ir. Eu peço ao Senhor, meu Pai, que dê força, que dê ânimo, Pai, para que essa pessoa volte a caminhar com o Senhor e na tua presença. Pai querido, também eu oro, Deus, para aqueles que têm o coração aberto para ajudar os irmãos, os necessitados. E eu peço a Ti, Pai, por aqueles que não têm essa mesma disponibilidade de ajudar os seus irmãos, porque muitas das vezes, ó Deus, foi agredido, muitas vezes ajudou e esperava retorno, mas não teve, foi injustiçado. Quanto bem essa pessoa fez para alguém e não teve resultado, não foi, ó Deus querido, reconhecido. Mas eu sei, Deus, que nós ajudamos irmãos, mas as bênçãos vêm do Senhor. Abençoe esse irmão, que essa irmã, que ela sempre tem uma atitude de ser solidária e ajudar aquele desafortunado. E eu peço ao Senhor também, meu Pai, que nós venhamos ter comunhão um com os outros. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa a vida desses irmãos. Obrigado por esta oportunidade, por esta oração. É a oração que eu faço e agradeço, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Irmãos, que Deus lhe abençoe. Ficam na paz do Senhor. Meia-noite estarei de volta, orando com você. E até a próxima oração, em nome de Jesus.